Hoje vamos falar sobre o regime militar, entre 1964 e 1985, que se iniciou quando um grupo formado por civis militares derrubaram João Goulart e tomaram seu poder dizendo que era para livrar o país de uma ameaça comunista e restabelecer a hierarquia. Mas logo no início, liderado pelo general Humberto de Alencar Castelo Branco, prendeu estudantes, jornalistas e políticos ligados ao governo anterior. Mas, ao mesmo tempo, buscou dar uma aparência de legalidade ao novo regime por meio de atos institucionais, em que o primeiro permitia ao presidente suspender os direitos políticos em qualquer cidadão por 10 anos. Mas agora vamos falar sobre os governadores do regime militar. E, primeiramente, vamos começar com Castelo Branco, que fez a Doutrina de Segurança Nacional para combater o comunismo na América, que dizia e defendia que a segurança é a condição básica para o desenvolvimento e que a ameaça à segurança de um país são os seus inimigos internos, os chamados subversivos. Na sua política externa, Castelo Branco alinhou-se aos Estados Unidos e rompeu relações diplomáticas com Cuba, até porque era socialista. Para equilibrar suas contas e combater a inflação, Castelo Branco cortou gastos, aumentou impostos e cumpriu os salários dos trabalhadores. Com o corte dos gastos públicos, a inflação caiu, mas o sacrifício imposto à sociedade tornou Carlos Branco impopular e influenciou as eleições. Nessas eleições, homens críticos em relação ao regime militar foram eleitos, o que fez Castelo Branco fazer atos institucionais. O ato institucional número 2 extinguiu todos os partidos políticos. Já o ato institucional número 3, que estabelecia eleições indiretas para os governadores. Com os 3 atos institucionais, os cidadãos perdiam o direito de escolher seus governantes. E Castelo Branco, preocupado em manter a aparência da legalidade, reabriu o Congresso e fez a Constituição de 24 de janeiro de 1967, que ampliava os poderes do presidente e restringia o direito de greve. Com seus poderes ampliados, o presidente decretou 2 leis opressivas: a Lei de Imprensa, que intensificou a censura aos jornais e revistas, e a Lei de Segurança Nacional, que conferia à Justiça Militar o direito de julgar os crimes de subversão. Castelo Branco foi substituído por um general da linha dura, o general Arthur da Costa e Silva. O governo de Médici foi caracterizado pela forte censura dos órgãos de imprensa. Também combate com repressão aos movimentos de esquerda que protestavam contra a ditadura militar no Brasil. Os movimentos estudantis e sindicalistas foram os principais alvos da repressão do governo de Médici. O combate à guerrilha urbana e rural, utilizando inclusive métodos de tortura, também foi uma característica. Na questão econômica, foi uma coisa acelerada. Este período ficou conhecido como milagre econômico. Foi proporcionado graças à grande entrada de investimentos estrangeiros. O período também foi caracterizado pela estabilização da economia brasileira, o PIB. Grande desenvolvimento industrial, aumento da entrada no Brasil de empresas multinacionais, investimento em grandes obras públicas, principalmente na área de infraestrutura, estímulo ao patriotismo, principalmente através do aumento de gastos com propagandas oficiais e criação de empresas estatais como a Embrapa, Telebrás e Infraero. O general Ernesto Geisel foi presidente do Brasil entre 1974 e 1979 e era castelista. Quando ele assumiu o governo, países ricos reagiram à crise do petróleo, elevando fortemente os juros em cima do dinheiro que emprestavam. Geisel tomava empréstimos dos bancos internacionais em dólares. A economia brasileira continuou crescendo e a inflação voltou a subir e a dívida externa aumentou mais de 3 vezes. Seu governo lançou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que tinha como objetivo manter altas taxas de crescimento econômico, estimular a produção de bens de capital e aumentar a produção de matérias-primas básicas consideradas essenciais para a industrialização acelerada. Geisel investiu na substituição parcial da gasolina pelo álcool na construção de hidrelétricas para combater o problema energético. O presidente era a favor que o poder fosse devolvido para os civis, mas para ele deveria ser um processo lento, gradual e seguro.
Em 1974, Geisel iniciou um processo de abertura permitindo as propagandas eleitorais. Mas, para sua surpresa, o MDB, que era um partido de oposição, ganhou as eleições parlamentares naquele ano. E os militares da linha dura, que eram contrários à abertura, acusaram o MDB de ter ganhado aquelas eleições com os votos dos comunistas e iniciaram uma perseguição a eles. O projeto de abertura foi marcado por avanços e recuos. Um dos recuos foi a Lei Falcão, que proibia o debate político ao vivo na imprensa. Um outro recuo foi quando Geisel fechou o Congresso e impôs um conjunto de medidas chamados de Pacote de Abril, no qual dizia que um terço dos senadores seriam escolhidos pelo governo, a eleição dos governadores continuaria sendo indireta e que o mandato do próximo presidente da República passava de 5 para 6 anos. Rompendo o silêncio imposto pelo regime militar, em 1977, o movimento estudantil apoiou a campanha da anistia, que vinha sendo promovida por mulheres e mães de exilados. O presidente Geisel deu prosseguimento à sua proposta de abertura, extinguindo em 1978 os atos institucionais, inclusive o número 5. Em 1978, o general João Batista de Oliveira Figueiredo, que tinha sido indicado pelo presidente Geisel como candidato da Arena, foi eleito presidente da República por meio de eleições indiretas. O governo de João Figueiredo. O presidente João Figueiredo assumiu o poder quando o governo enfrentava grave crise econômica e as manifestações de resistência ao regime se intensificavam. Uma delas foi a greve dos metalúrgicos do ABCD paulista. Os operários exigiam reajuste de salários, mas com a evolução do movimento passaram a exigir também liberdades democráticas. A liderança dessa greve coube ao Luiz Inácio da Silva, ou o tão conhecido Lula. Na comemoração de 1º de maio, Dia do Trabalho, cerca de 150 mil pessoas se dirigiram ao estádio da Vila Euclides e lá realizaram um grande ato pela democratização do país, a campanha pela anistia ampla, geral e restrita. Ainda em 1979, a proposta de anistia do governo foi aprovada pelo Congresso Nacional. Naquele mesmo ano, no mês de novembro, o governo aprovou o fim do bipartidarismo. Com isso, a Arena e o MDB foram extintos e formaram-se novos partidos. No ano seguinte, dando continuidade à abertura lenta e gradual, o governo estabeleceu eleições diretas para governador. Em 1982, em meio à crescente popularidade do regime militar, a oposição venceu as eleições para governador em estados como São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. No entanto, a eleição para a presidência da República continuou sendo indireta. Em 1985, a presidência foi disputada por Paulo Maluf, candidato do regime militar, e Tancredo Neves, candidato da Aliança Democrática. Tancredo Neves venceu com grande folga, 480 votos contra 180, mas não chegou a assumir, pois foi internado em 14 de março, véspera da posse, e devido a complicações posteriores, morreu em 21 de abril de 1985. Governo de José Sarney. Com a morte de Tancredo, o vice José Sarney assumiu a presidência e restabeleceu eleições diretas para presidente da República, estendeu o direito de voto dos analfabetos e prometeu uma nova Constituição. Sarney assumiu o poder no momento em que a inflação crescia em média de 8% ao mês. Para enfrentar essa situação, o governo Sarney lançou o Plano Cruzado, o qual previa a criação de uma nova moeda, o cruzado, para substituir o cruzeiro, o congelamento de preços, tarifas e serviços, o reajuste automático dos salários sempre que a inflação acumulada atingir 20% e a criação do seguro-desemprego. A Constituição Federal de 1988. Características. Forma e regime de governo. Prevê para 1993 a realização de um plebiscito para escolher entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Eleições. Se estabeleceram eleições diretas e com 2 turnos para presidente, governador e prefeito de cidade com mais de 200 mil eleitores. Voto obrigatório para os brasileiros maiores de 18 e menores de 70 anos. E facultativo para os maiores de 70 anos e para os jovens de 16 e 17 anos. O artigo 5º da Constituição define o racismo como crime imprescritível, sujeito à reclusão nos termos da lei.